A nossa terra indígena São Marcos, ela é jurisdicionada ao município de Barra do Garças. E nós, da Namucurá Associação Chavante, preocupados com a conjuntura política que a gente está vivendo e pensando também na importância e na estratégia que a gente pode ter politicamente em se ter a presença indígena, chavante, no município de Barra do Garças, pensamos em mobilizar e articular a terra indígena São Marcos através das nossas lideranças, caciques, professores, professoras, anciões, juventude, enfim, todo esse composto que compõe a nossa comunidade, para a gente poder estar discutindo aqui na aldeia Namucurá essas perspectivas em relação ao ano que vem. A gente fez uma reunião de 2 dias. No primeiro dia, a gente contou um pouco dessa conjuntura política que a gente está vivendo a nível de Brasil. A gente teve a participação da Serra Chavante, trazendo um pouco da política indigenista. A gente teve a participação do ISPN, que foi um dos nossos apoiadores, juntamente com a Serra Chavante, para poder contar as mudanças ambientais que têm acontecido no âmbito do Congresso Nacional, especificamente no bioma Cerrado. Então, é importante dizer que o ISPN entende, né, e a gente atua no sentido de promover paisagens ecossociais. O que é isso? A gente acredita, né, e luta, né, para que a conservação do cerrado e a conservação dos biomas brasileiros sejam feitas na escala necessária. E a escala necessária ela só é possível, né, nós acreditamos que só é possível com a conexão de vários territórios sendo conservados, né? Então, por isso a importância dos territórios indígenas, dos extrativistas, dos agricultores, né? Enfim, mesmo das unidades de conservação de uso integrado, assim, a importância dessa conexão, né? A gente entende paisagem e a conservação em escala, combinando esses territórios. Que belo quintal agroflorestal, hein, Luísa? Como Luísa, existem diversos outros agroextrativistas no Brasil que contribuem para a conservação da biodiversidade, conectando com seus territórios os fragmentos do cerrado. Por isso, comprar produtos oriundos de comunidades é um bom negócio, pois você fortalece quem cuida da biodiversidade. E a gente teve como convidado especial o Leonardo, que é um vereador indígena do município de Santo Antônio do Leste, que pôde compartilhar com a gente os avanços e desafios que ele tem enquanto vereador, mas principalmente as estratégias políticas e melhoria que pode se levar para dentro das nossas comunidades. Diferente do branco, nós necessitamos da política de uma forma exagerada, porque a política ela é uma ferramenta por busca dos direitos. Está assegurado em lei, mas na prática não funciona. E a porta de entrada para a comunidade indígena, primeiramente é o município. É o município. E depois vem a nível de estado, no nível nacional. E a comunidade, nós ainda estamos aprendendo, estamos adentrando nesse cenário. Apesar de a gente ter tido um deputado federal, Mário Jurum, né, a nível nacional, a nível local nós estamos desorganizados. Nós somos uma comunidade grande, nós somos bastante, porém com pouca representação. Eu já disse diversas vezes, torno a dizer, nós não somos desunidos, nós somos desorganizados. Nós temos uma desorganização e é onde o não indígena explora, porque querendo ou não é política, ele explora essa nossa desorganização. O nosso povo chavante foi o povo no qual teve a primeira representação política a nível nacional, que é no Congresso Nacional. Mário Jurum foi o primeiro deputado indígena do Brasil na década de 80. E Mário Jurum é dessa terra indígena e é dessa aldeia Namucurá, fundador dessa aldeia.
Então, acredito que mais do que justo a gente fazer essa primeira reunião de mobilização e articulação aqui na aldeia Namucurá. Mário Juruna, ele foi uma pessoa importante, não somente como cacique fundador dessa aldeia Namucurá, mas também muito importante no cenário político a nível nacional. Vossa Excelência, eu posso protestar toda vez que eu chego aqui na Câmara Federal, eu não encontro tanto deputado. Eu encontro a cadeira vazia, enquanto que gente vem para cá para receber, para entregar de pluma, Erechara estava cheio, estava lotado, porque nem cadeira vazia e não vai resolver nada o problema do povo. Somente depois de 30 anos de ter o nosso primeiro deputado a nível federal, a gente teve a primeira indígena e segunda deputada federal, que é a Joênia Wapichana, pelo estado de Roraima. Caimém Parente Chavante, Caimém Manauã, pelo convite. Eu gostaria de me apresentar, para quem não me conhece, sou Joênia Wapichana, a deputada indígena, a primeira mulher indígena eleita deputada federal. Depois de muitos anos que nós tivemos a atuação do líder Juruna, estou aqui eu justamente como uma necessidade dos povos indígenas. Nasci e cresci numa comunidade indígena, ouvindo disputas sobre direitos indígenas, resolvi estudar direito. Fui a quinta colocada ainda, né, dentro do curso de Direito, onde só tinha filho de deputado, filho de dono de jornais, mas eu competi de igual com eles. Eu era a primeira mulher indígena a formar em Direito no Brasil. Joênia trouxe uma mensagem, um pouco da trajetória dela, mas Joênia também falou a importância, reforçando a importância da gente estar unido e organizado, trazendo também a seguinte reflexão, que somente uma pessoa no cenário político não faz a diferença sozinho, precisa o apoio das comunidades. A Shirley, ela já trouxe um pouco do seu histórico de formação acadêmica, também de formação pessoal, e trazendo também os avanços e desafios que se tem no âmbito da Câmara Legislativa a nível de Estado, e da necessidade de estar sempre atento e atualizado em todas as questões no âmbito legislativo para que possa atender de fato as comunidades. São pessoas diferentes, são espaços diferentes, são lutas diferentes. Eu estava na escola, eu lutava para que se efetivasse as políticas públicas. Agora eu luto efetivando as políticas públicas. Então, quando chega nas minhas mãos demanda dos povos indígenas, eu acolho, abro as portas para os povos indígenas. Então, é a voz dos povos indígenas. Aqui é a Casa das Leis, é aqui onde se faz políticas públicas. Então, quem vai aprovar as políticas públicas dos povos indígenas? Quem vai ter um olhar para os nossos direitos, se não nós mesmos, né? A gente também teve o vídeo da Simone Terena, que é uma assessora indígena parlamentar, que fica em Brasília, que ela fica na Câmara dos Deputados, também trazendo a trajetória dela pessoal e trazendo um composto que hoje no Congresso Nacional, através do Senado e Câmara dos Deputados, que tem 7 assessores indígenas. Nós temos uma atuação, sim, e os parlamentares reconhecem isso, né? Nós estamos atuando como os assessores técnicos, né? E atuando na nossa área de formação, né? Nós não estamos sendo invisibilizados dentro do Congresso, né? Nós temos essa total liberdade de estar conversando com os deputados e estar pautando os maiores problemas dos povos indígenas, não só do meu povo, mas de todos os povos indígenas do Brasil. Nesses 2 dias, a gente também fez 2 grupos de trabalho. Um grupo de trabalho, a gente apontou, enquanto Terra Indígena São Marcos, qual é o perfil desses candidatos Chavante, e um desses perfis que eles colocaram que seja um Chavante, que seja articulador, que tenha mobilidade de articulação política, que seja um Chavante que tenha conhecimento da política indigenista, da conjuntura política, que seja um Chavante aberto ao diálogo, que ele possa ter domínio ou conhecimentos em relação à escrita e leitura, porque o Leonardo, quando ele trouxe que tem as emendas parlamentares, né, que a importância de se ter também audiências públicas, para isso é preciso também, atualmente, um bom domínio do português e um bom domínio da escrita, e não deixa de ser uma estratégia também para a gente, quanto povo chavante.
E o outro grupo de trabalho discutiu 2 temas. Quais são as estratégias que nós devemos ter enquanto Terra Indígena São Marcos, porque nós da ANACS a gente está dando, digamos que um plus, a gente está dando o início para essa discussão. Mas a Terra Indígena possui 4 associações ativas, com mais de 50 aldeias, e a gente sabe que cada liderança tem autonomia também de fazer a sua própria articulação. E nós da ANACS, a gente está aqui para isso, também para apoiar e fortalecer as boas ações, as boas práticas no que tange os direitos dos povos indígenas, no nosso caso específico agora, Terra Indígena São Marcos. A gente sabe que nós, enquanto povos indígenas, a gente tem autonomia limitada, mas uma autonomia limitada por conta de legislações, mas cada povo indígena faz no seu território, faz a gestão desse território da melhor forma que é de acordo com a realidade de cada povo. Mas se tem um grupo de agrochavante que ele traz uma outra perspectiva, que não é uma agricultura indígena, não é a agricultura indígena tradicional agropecuária, é uma agricultura de grande escala, de agronegócio, que tem muitos impactos sociais e ambientais nas nossas terras indígenas. Então, por isso abordamos também essa temática do agrochavante. E nessa reunião, ficou claro que, para a nossa realidade, enquanto Terra Indígena São Marcos, não é a nossa prioridade. Sim, a gente é a favor de um agro, mas de uma agricultura sustentável, uma agricultura indígena que fortaleça os nossos modos de produção, que fortaleça também a nossa soberania alimentar, e isso através da nossa própria alimentação tradicional, através do nozo, que é do nosso milho tradicional, do feijão, da abóbora e de outros processos. Todo esse contexto dessa conjuntura, nesses 2 dias, a gente pôde perceber o quê? Da importância de nós, enquanto chavante, a gente está dialogando, apesar da nossa diversidade cultural enquanto povo, mas a gente também tem algumas adversidades, a gente tem que ter estratégia no qual teve as nossas lideranças que nos antecederam. Aquelas lideranças que lutaram para ter a nossa terra indígena demarcada, a nossa terra indígena ela é demarcada, ela é homologada e a gente precisa dar continuidade e tentar garantir os nossos direitos também para as futuras gerações. Meu povo Alemtabe é meu povo chavante, ele é um povo do cerrado, é um povo do bioma cerrado. Aqui no Brasil, o bioma cerrado é o 2º maior bioma, porém o cerrado não é valorizado como o bioma amazônico e nesse ponto dá-se uma impressão para a maioria da população que o cerrado não é importante, pelo contrário, o cerrado é conhecido como o berço das águas para os outros biomas. O cerrado é o espírito do povo chavante. Se acabar o cerrado, principalmente que está dentro, como a fauna e a flora do cerrado acabar, e não vai resistir o povo chavante. De onde vem a alimentação do povo chavante? De onde extrai? Né? Então, é um risco também, porque o impacto é muito grande.